Olá, eu vou apresentar esse projeto que foi aprovado por um edital universal do CNPq. O projeto é chamado Mobile Care, um sistema de gestão de saúde em pacientes com doenças crônicas, um módulo de estratificação de risco. Então aqui o desenvolvimento foi feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Informática. O banco de dados foi do Elsa Brasil. A empresa Inove auxiliou em algumas partes do desenvolvimento de software. A Unicare e a GlobalCare ajudaram com pacientes as primeiras validações do sistema. Primeiramente eu vou falar de uma introdução, o problema, o objetivo, a metodologia, os resultados e o cronograma do projeto. Introdução. Falando de diabetes tipo 2, é o diabetes adquirido. É uma doença crônica caracterizada pela incapacidade do organismo de metabolizar eficientemente a glicose. Isso causa uma série de complicações, de problemas que afetam o sistema renal, neurológico, cardíaco, vascular. Tem pessoas que têm que amputar partes do corpo, dedo, mão, perna, pé, cegueira. Enfim, tem um grande impacto na saúde global e nos custos com saúde. O problema não é pequeno, são cerca de 415 milhões de pessoas que têm diabetes mundialmente e esse número está aumentando. E o problema é maior porque mais ou menos metade desses casos não está consciente que tem a doença, que tem diabetes. E isso pode intensificar ainda mais as consequências negativas da doença. Então, em 2015, o diabetes mellitus foi a causa da morte de quase 5 milhões de pessoas. E em 2030 pode se tornar a 7ª principal causa de morte no mundo. Nesse contexto, existem programas de gerenciamento de crônicos, que monitoram indivíduos com condições crônicas para melhorar a qualidade de vida e diminuir o custo com saúde em si. Algumas estratégias de monitoramento são o acompanhamento telefônico à distância, a visita domiciliar ou o uso de sistemas de telemedicina, como um tablet que lê sensores de sinais vitais, medidas bioquímicas, que está na casa da pessoa. Enfim. E um problema que aí sim, focando nesse projeto, é a seleção de indivíduos de alto risco para participar de um sistema de monitoramento. Então, nem todos os indivíduos de uma população eles precisam ser monitorados, porque tem muitos indivíduos que são saudáveis e não têm a mínima propensão a ter uma determinada doença. Então, em termos de custo, não vale a pena monitorar e gastar com esses indivíduos. Tem que selecionar. E aí, após a seleção, tem alguns pacientes que não são aceitos, são muito complexos ou simplesmente não desejam participar. Mas existe uma necessidade de identificar dentro da população aqueles que têm um risco médio, risco alto e, conforme o valor disponível, começar a fazer monitoramento nesses casos aí. Então, a questão, o problema aqui é como fazer a estratificação de risco. E aí existem alguns modelos preditivos e alguns têm a tarefa de classificação, que é simplesmente dizer, é um diagnóstico, se ele possui ou não diabetes, e qual a chance desse indivíduo vir a ter diabetes em um ano, é um prognóstico, por exemplo. E esses modelos eles são criados a partir de análise de dados, mineração de dados, que observam fatos deste evento que aconteceram antes e esses fatos são observados através de uma base de dados com muitos indivíduos. E aí a máquina, através desses algoritmos, ela aprende e tenta prever com algumas variáveis se o indivíduo tem um risco alto ou não para um determinado desfecho.
Então, o problema aqui é qual o melhor método de análise de dados para gerar um modelo preditivo capaz de identificar indivíduos de mais alto risco em diabetes. E aí os objetivos são analisar e comparar métodos para chegar nesse melhor aí, nesse melhor método, utilizando dados do banco de dados ELSA. Vou falar daqui a pouco sobre ele. Um outro objetivo é trazer essa informação para que a população se aproprie dela. Então, é gerar um formulário simples na web para que as pessoas preencham e tomem consciência dessa possibilidade ou a probabilidade de ter diabetes. Então, enfim, com base nesse problema, nessa metodologia, nesses objetivos, a metodologia foi trabalhar com um conjunto de dados que é do ELSA Brasil, é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Ele analisa 15 mil funcionários públicos em ondas, são chamadas ondas, a cada 3 anos tem uma onda de análise, por isso que é longitudinal, isso aí é para durar muitos anos. Então o número é bom, são 15 mil pessoas, e são feitos diversos análises, desde entrevistas dos hábitos físicos e alimentares da pessoa, o histórico de doença na família, aspectos sociais, memória, exames clínicos e laboratoriais, são medidas antropométricas, cintura, quadril, peso, altura, exame de sangue, glicose no sangue, pressão arterial, exame de urina, eletro, enfim, a gente passa uma manhã inteira indo de uma sala para outra para concluir esses dados aqui. Para cada pessoa são investidas pelo menos umas 4 horas de exames e testes. Então, o fato é que a gente tinha um conjunto muito grande de variáveis de cada uma dessas 15 mil pessoas. E aí se passou pelos algoritmos, comparando eles, algoritmos de aprendizagem de máquina, e buscando desfecho diabetes tipo 2. E aí foram excluídos os indivíduos que já têm diagnóstico conhecido de diabetes, porque senão depois que a pessoa sabe que tem a doença, ela passa a se cuidar, e aí não dá para analisar a variável de como se alimenta se a pessoa já sabe que tem a doença. Então, a ideia era buscar um conjunto mínimo de variáveis para conseguir detectar essa probabilidade de ter essa doença. Aí, os principais algoritmos analisados foram os modelos de caixa branca, que são tranquilos de ser interpretado pelo médico, tipo regressão logística, árvore de decisão, regra de decisão, classificadores bayesianos, aprendizagem baseada em casos, e modelos também de caixa preta, que é muito difícil a compreensão do modelo. Por exemplo, redes neurais, que o sistema passa um algoritmo e é muito difícil dizer por que ele chegou àquela conclusão. Máquinas de vetor suporte e combinações de múltiplos modelos, Bagging, Boosting, Random Forest. Enfim, os resultados. Depois de vários estudos, aqui eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui nesta apresentação, mas nesse link pode ser baixado o trabalho completo. Então, se chegou à conclusão que os melhores algoritmos foram de redes neurais e regressão logística. E aí, para construir aquele formulário de análise de risco, que é o segundo objetivo, aí se utilizou o algoritmo de redes neurais. E se usaram perguntas simples para permitir acesso à população em geral. Então, o formulário, aqui o formulário está disponível nesse link, vocês podem acessar, enfim, é para estar disponível. As medidas antropométricas, a pessoa tem que dizer a idade, a altura, peso, o sexo, a circunferência do quadril e da cintura. Em seguida, a escolaridade, também o algoritmo de redes neurais achou importante essa variável.
Depois, os hábitos comportamentais, se a pessoa já consumiu bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, ou nos últimos 12 meses, qual é a frequência com que consome, se consome atualmente ou não, quantos dias por semana faz caminhadas, aqui mais em termos de exercício físico. Então, quando caminhadas e depois atividades físicas fortes, médias, se consome café ou não. Então, depois o quarto ponto assim analisado é o histórico médico. Se a pessoa usa medicamentos para controle de colesterol, sim ou não, medicamento antihipertensivo, se na família alguém tem diabetes ou hipertensão. E aí vem o resultado. O resultado também é bem fácil de interpretar, é uma faixa onde esse ponto daqui para baixo tem mais probabilidade e daqui para cima não tem propensão a desenvolver. Quanto mais verde, menor a propensão. E aí tem umas explicações de como é que foi feito o algoritmo e que foi efetuado com a ajuda do CNPq. E até tem meu e-mail aqui para quem quiser tirar alguma dúvida. Então, a gente deixou o formulário disponível para consulta no Facebook, deixou disponível com links do Facebook de um aplicativo parecido, que é do Glico, e divulgou esse site no Facebook, nesse aplicativo, e via e-mail também, e mais ou menos umas 50 pessoas responderam ao questionário. Aí uns 30% dessas pessoas apresentaram uma condição de risco para diabetes. Aí vai um ponto negativo, a gente abriu o teste para público, então a gente não fez uma análise de quantas pessoas efetivamente fizeram o exame para constatar ou não se elas têm ou não diabetes. Bom, o trabalho gerou algumas publicações, essas 4 publicações aqui. A mais relevante foi essa do São Paulo Medical Journal, que tem um fator de impacto perto de 1. E o cronograma do projeto foi totalmente executado nessas 5 etapas. Muito obrigado, era isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.